Maria Eduarda diz que aprendeu muito com o equipamento que imita as situações de trânsito. Eu não tinha noção nenhuma de veículo, porque eu nunca dirigi. E tendo as aulas no simulador, eu pude ter noção de como é a troca de marchas. Principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Boa noite. O governo adia o Enem dos concursos por causa da chuva no Rio Grande do Sul. Mais de 30 mil gaúchos estão fora de casa. As águas do Guaíba inundam o centro de Porto Alegre. 4 barragens apresentam risco iminente de ruptura. A operação de resgate ganha reforço de outros estados. Mortes e pessoas desaparecidas levam luto e apreensão a uma centena de famílias. A Justiça de São Paulo manda prender o homem que causou a morte de motoristas de aplicativo na batida a mais de 100 km por hora. Um vírus altamente contagioso é responsável por mais da metade dos casos atuais de infecções respiratórias em crianças. Médicos no Brasil e no mundo alertam para as superbactérias resultantes do uso indiscriminado de antibióticos. Na véspera do show da Madonna, fãs de todo o país se encontram na praia de Copacabana. O Jornal Nacional está começando. Nesta sexta-feira, o governo estadual do Rio Grande do Sul aumentou para 39 o número oficial de mortes provocadas pela chuva. E ainda há 68 pessoas desaparecidas. Barragens estão na iminência de se romperem no estado. E os danos das enchentes atingiram também Porto Alegre. O caos chegou à capital do Rio Grande do Sul. O muro de concreto contém boa parte da cheia do Guaíba, mas comportas de ferro cederam e o sistema de esgoto devolve para o centro de Porto Alegre a água que não tem para onde escoar. Moradores e comerciantes receberam a ordem de se retirar. De acordo com a Defesa Civil, o Guaíba atingiu o maior nível em 83 anos. Estou apavorada, estou triste, sabe? Nunca vi minha cidade assim. A enchente alcançou a rodoviária e paralisou a operação do trem metropolitano. O risco de choque com embarcações fechou a ponte móvel sobre o Guaíba. De manhã, 2 rebocadores atingiram a ponte mais nova. Na região metropolitana, motoristas ficaram ilhados nesta travessia. E a cheia do Rio dos Sinos interditou a ponte da BR-116 em São Leopoldo. O nível subiu tanto que esse dique extravasou. A minha casa está toda cheia de água. Está pelo joelho, acho. 4 barragens correm risco de ruptura e estão sendo monitoradas. Essa ponte férrea desabou hoje no Vale do Taquari. Por ela passavam carregamentos de combustível e uma fibra ótica de comunicação. A água que baixou na BR-386, entre Lajeado e Estrela, revela um cenário de terra arrasada. E o vão que se abriu na RS-130 mostra o isolamento de quem vive entre Lajeado e Arroio do Meio. As autoridades têm dificuldades para se deslocar e levar ajuda a quem precisa. Com municípios isolados, moradores dizem que já não há mais combustível e que começa a faltar alimentos. Já em Veracruz, eles conseguiram se organizar e, com trabalho voluntário, taparam a cabeceira que havia rompido na quarta-feira. A união de esforços, em torno do bem comum realmente faz a diferença, que em poucas horas se conseguiu se restabelecer. Até ontem, nosso município estava totalmente ilhado. Em outras cidades, como Forquetinha, o trabalho ainda está começando. Hoje o dia foi dedicado a uma grande operação de limpeza. Nesta escola, pais, professores e a comunidade uniram forças para limpar a lama trazida pela enchente. Nós não temos luz, não temos água. O que a gente tem é a força das pessoas aqui. Pela região, os resgates dramáticos continuam. Esta família foi encontrada sobre um carro coberto de entulho em Bom Retiro do Sul. Na mesma cidade, essa outra família foi salva de cima de um telhado. Falta o meu sogro ainda. E tem mais pessoas conhecidas também que ainda não foram resgatadas.
Na Serra, as autoridades resgataram hoje mais de 40 pessoas que estavam isoladas desde quarta-feira em um deslizamento de terra. A maioria precisou fazer uma trilha no meio da mata e outras 14 tinham fraturas e precisaram de deslocamento aéreo até o hospital. O governo federal autorizou o envio da Força Nacional para ajudar nas operações de salvamento e resgate e anunciou que vai instalar uma sala de emergência em Porto Alegre para coordenar o apoio às cidades afetadas no Rio Grande do Sul. Nas últimas 24 horas, o número de desabrigados e desalojados mais que dobrou. São 32 mil. É um vai e vem incomum pelo Guaíba. Durante todo o dia, dezenas de embarcações enfrentaram a correnteza forte para salvar os moradores ilhados. Cada lancha que chega traz histórias que misturam alívio e sofrimento. Muito forte. Eu quase me afoguei. O cara que me viu me puxou para dentro do barco. Que não dava. Muito forte a correnteza, assim. Dona Marta mora em Santa Catarina. Há poucos meses, veio para o Rio Grande do Sul para ficar mais perto das 3 filhas. Hoje, a família inteira precisou fugir da enchente. Foi tensa a noite toda, a gente em alerta, assim, né? Porque a água estava subindo. Prioridade da Defesa Civil ainda é salvar as pessoas em áreas de risco. Em Eldorado do Sul, essas 3 pessoas em um barco se agarraram em um poste para não serem arrastadas pela correnteza. Um voluntário de moto aquática fez o resgate. Esse outro homem chegou a ficar submerso em alguns momentos, mas conseguiu se segurar num ponto de ônibus e também foi resgatado. A prioridade é salvar as pessoas. A gente precisa de alguns insumos, que são os cards que estão sendo divulgados pela prefeitura, onde fala de água, ou de kit higiene, no caso de kit de limpeza, que é o que eles vão precisar para voltar para casa logo em seguida, colchões. Após o resgate, as pessoas seguem para a casa de parentes e amigos. Outros vão para abrigos temporários da prefeitura, mas antes recebem a ajuda de voluntários. Seu Ítor chegou com sacolas e caixas cheias de mantimentos. Eu vim aqui para, assim, ver se faço alguma coisa aí, assim, para alguém. Este grupo de moradores fez um mutirão para trazer marmitas e lanches. E a gente veio para ajudar. Aqui a gente montou um acampamentinho para ajudar o pessoal. A gente trouxe café, água, roupa, doação. E a gente está pedindo para o pessoal que se comover, vem, ajuda. A gente está precisando muito. A população de Rolante, onde a água já começou a baixar, também precisa de ajuda. O dia foi de contabilizar os prejuízos. Ano passado a gente teve 6 enchentes aqui em Rolante, então a gente estava preparado para a altura da água dessa enchente que a gente está acostumado, mas dessa vez extrapolou todos os limites. No único hospital da cidade, os 16 pacientes que estavam internados precisaram ser transferidos. Este é um dos consultórios. A gente percebe toda a destruição por aqui, equipamentos, também medicação, tudo perdido. A dona Romilda contou com amigos e familiares para limpar a casa, mas os bens acumulados durante uma vida toda viraram essa montanha de entulhos. A senhora precisa de ajuda agora? Muito ajuda, muito. Porque nós ficamos sem dormir e sem comer, assim, nem nada, nós não temos nada. Brasileiros de outros estados estão tentando ajudar os gaúchos. A ajuda veio do céu para esta família que se refugiou no telhado de um galpão em Lajeado, no Rio Grande do Sul. A aeronave e os tripulantes foram enviados pelo Batalhão de Operações Aéreas do Paraná. Um trabalho delicado que salva crianças, idosos e pessoas doentes. Resgatistas de várias partes do Brasil estão indo para as zonas de desastre em missões arriscadas. Até o momento seguiram para o Rio Grande do Sul bombeiros aqui do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia e até dos estados do Pará e de Rondônia, que ficam a aproximadamente 4.000 quilômetros de distância. São Paulo e Paraná enviaram, além de bombeiros, aeronaves da Polícia Militar com tripulação especializada em resgates. Mas o maior contingente de fora é das Forças Armadas. 626 militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica participam das operações. Uma onda de solidariedade mobiliza entidades assistenciais, clubes, igrejas e empresários de várias partes do país.
Na sede da LBV em São Paulo, voluntários organizam o envio de toneladas de produtos de limpeza para as regiões mais castigadas pela enchente. Até agora, a gente arrecadou mais de 10 toneladas de doações neste posto de arrecadação em São Paulo, fora também a doação que nós temos no Rio Grande do Sul. Em Guarapuava, no Paraná, uma empresa transportadora de grãos disponibilizou um caminhão para levar as doações dos moradores da cidade. Tentar abraçar a causa, trazendo outras pessoas também que querem ajudar e não sabia de qual forma. A prioridade neste momento continua sendo a de encontrar pessoas ilhadas. Hoje, na região de Lajeado, uma equipe da Marinha retirou um homem da casa alagada. Os bombeiros do Rio resgataram um casal em Bento Gonçalves. A família passou 3 dias sem conseguir contato com eles. O pessoal do Rio de Janeiro aí, agradeço. Mesmo com um clima complicado, tiveram coragem, são os heróis. Muito obrigado, tá, pessoal? Valeu. A gente lembra de novo que no site paraquemdoar.com.br você encontra formas de ajudar as famílias que estão sofrendo as consequências da chuva no sul. paraquemdoar.com.br. A Eliana Marques tem a previsão do tempo. Eliana, boa noite. Boa noite, Ana Paula, Bonner, e para você. Esses pontos das bacias do Taquari e do Caí, no Rio Grande do Sul, estão com tendência de sair da inundação. É o caso de Encantado, Roca Salles, Colinas, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela e São Bento do Caí. Mas o Serviço Geológico do Brasil diz que há risco de transbordamento em cidades gaúchas de outra bacia hidrográfica, a do Rio Uruguai, e já nesse fim de semana. Segundo o coordenador do Sistema de Alerta Hidrológico, Arthur Matos, ainda não é possível dizer se a cheia será grande nesses locais. Em Porto Alegre, o Rio Guaíba também deve permanecer elevado. Há previsão de mais temporal na metade norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Foi justamente nessa região que 2 pessoas morreram. Elas estavam num carro que foi arrastado pela correnteza. No litoral do Nordeste e no extremo norte do Brasil, há possibilidade de chover forte em Aracaju, Fortaleza, São Luís, Belém, Manaus, Macapá e Boa Vista. Nada comparado ao sul. O sol brilha forte de grande parte do Paraná ao sertão do Rio Grande do Norte e o sul de Rondônia, incluindo o sudeste e o centro-oeste, as regiões mais atingidas pelo ar seco. Se você estiver por aqui, lembre-se principalmente de beber bastante água e evitar os exercícios físicos ao ar livre nos horários mais quentes, porque os índices de umidade do ar podem chegar aos 30%, onde o mapa está amarelo, inclusive em São Paulo, Belo Horizonte, Palmas, Cuiabá e Campo Grande. O ar seca mais ainda onde vemos a cor laranja. Goiânia está ali no meio. Por lá e em Campo Grande faz 34 graus à tarde, em Palmas 35, em Cuiabá 38, em Brasília e Belo Horizonte 30, em São Paulo 32 graus. Essas temperaturas de verão em pleno outono devem ser registradas também nas praias e até do Paraná. Em Guaratuba, calor de 31 graus amanhã, em Bertioga, no litoral paulista e em Vitória 32. No Rio de Janeiro, acredite, o sábado pode começar com nevoeiro. Depois fica ensolarado e bem quente, com 36 graus e sensação de 40. Já à noite fica agradável e sem chuva. Um bom fim de semana. Ana Paula e Bonner. O que fica ecoando é a sensação de 40. Obrigado, Eliana. O governo federal anunciou hoje uma mudança de planos. Decidiu adiar o Enem dos concursos por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Felipe está em Porto Alegre e já ficou sem luz e sem água. E ainda não tem notícias dos pais, que moram na cidade de Progresso. Ele disse que o adiamento do concurso foi um alívio. O bairro, que seria a escola que eu vou fazer, o bairro Praia de Belas, está todo alagado. A questão é muito maior do que eu fazer o concurso, mas na minha perspectiva, para mim foi um alívio, né? Imagino quantas outras pessoas também foi. 2.144.000 pessoas fariam as provas do concurso público nacional unificado em todo o país no próximo domingo.
O governo chegou a anunciar ontem à noite que as provas seriam mantidas, inclusive no Rio Grande do Sul. Mas hoje, no início da tarde, adiou a prova em todo o país. De acordo com a ministra da Gestão, o governo concluiu que seria impossível realizar o concurso no Rio Grande do Sul neste momento, por causa das condições dos locais de prova e pelo risco que os candidatos correriam para conseguir fazer a prova. Essa decisão de adiamento do concurso, ela justamente busca garantir a integridade dos participantes, inclusive a sua integridade física, nas regiões onde seria impossível o deslocamento, mas é uma integridade em todas as dimensões, preservando a vida das pessoas e também conferindo segurança jurídica ao concurso, que é algo essencial para todo mundo que está prestando o concurso. A ministra afirmou que as provas já tinham sido enviadas para as capitais, inclusive Porto Alegre, e chegaram a ser distribuídas para 65% das cidades onde haveria o concurso. Segundo Esther Dweck, agora o governo pretende recolher as provas e vai avaliar se vai aplicar os mesmos exames em uma data que ainda não foi definida. Toda a questão logística envolvida com a prova não nos permite hoje dar uma nova data com segurança. A nossa ideia é recentralizar essas provas. A gente ainda não decidiu exatamente como, se vai ser uma conversa com a Fundação Cis Gran Rio, com os Correios, que é o parceiro fundamental nisso, e com as forças de segurança, para que a gente tente garantir a integridade das provas e possa eventualmente aplicar essas mesmas provas. O governo ainda não sabe quanto vai custar o adiamento. A União e o governo do Espírito Santo rejeitaram a proposta das mineradoras Vale, BHP e Samarco para reparação por danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, 9 anos atrás. A União e o governo capixaba afirmaram que a proposta de 127 bilhões de reais não traz avanços em relação ao que já havia sido discutido. A Vale, a BHP e a Samarco declararam que continuam em busca de um acordo. A seguir, um vírus altamente contagioso causa mais da metade dos casos atuais de infecções respiratórias em crianças. Farmacêuticos alertam mais uma vez para o perigo do uso indiscriminado de antibióticos. Essas temperaturas acima da média normal para essa época do ano no país inteiro estão ameaçando a saúde dos brasileiros. Imagens do meio da tarde de um dia de céu limpo, com sol a pino e temperatura acima dos 30 graus. E o parque está cheio. Já tem uns 10 anos que eu corro aqui, esse horário de eu correr é esse mesmo. O Guilherme também se exercita no parque a essa hora, mesmo depois de ter sentido os efeitos de uma desidratação. A pressão baixou, água gelada nas nucas e dá um tempo até voltar ao normal para vir trabalhar. É preciso ter cuidado quando a temperatura está alta, e isso vale até para quem não corre debaixo do sol. Em janeiro e fevereiro do ano passado, a Rede Estadual de Saúde de São Paulo atendeu 163 pacientes com problemas decorrentes do calor. Nos 2 primeiros meses de 2024, foram 239, quase 50% mais. O primeiro impacto da exposição ao calor excessivo e prolongado é no sistema circulatório. O organismo libera substâncias que provocam vasodilatação. Os vasos sanguíneos periféricos, os mais próximos da pele, se expandem para facilitar a passagem do sangue e a liberação de calor. Isso provoca uma queda de pressão. O sintoma mais comum é uma moleza no corpo. Ao mesmo tempo, a transpiração aumenta para refrescar o organismo. Se a quantidade de líquido no corpo cair mais, a pessoa pode até entrar em choque. O ser humano tem vários receptores espalhados pelo corpo para medir a quantidade de água. Quando ela cai, sinais são enviados para o cérebro e ele imediatamente provoca a sensação de sede. A partir daí, alguns goles d'água restabelecem o equilíbrio do organismo. Mas esse sistema não funciona muito bem nem nos bebês, nem nos idosos. Eles sentem menos sede e se desidratam com mais facilidade. Por isso, é preciso oferecer água várias vezes nos dias quentes. A solução para evitar esses problemas, segundo os médicos, é simples. A gente se hidrata, bebendo bastante líquido, procurando beber água mesmo, né, que não tenha outros componentes como açúcar, que não ajudam tanto na hidratação. Então, oferecer muita água, principalmente para as crianças e para os idosos.
Assim dá até para arriscar um exercício debaixo do sol. Água, não tem muito segredo, né? Acho que isso já é suficiente. Você já bebeu quanto de água desde que você chegou ao parque? Dessa garrafinha aqui, uma terceira já. Um vírus altamente contagioso tem sido o principal responsável pelos casos atuais de infecções respiratórias em crianças. Primeiro, a Valentina foi parar na UTI. Agora é o irmão gêmeo Henrico que continua internado. Foi o agravamento dos sintomas da bronquiolite que mandou os dois para o hospital. A mãe enfermeira estava atenta. A piora é muito rápida. Ela de manhã estava bem, um pouquinho cansada. À noite eu tive que vir correndo aqui para o hospital. O alerta foi a respiração curta? Respiratória, isso. A respiração curta, a barriguinha afundando. E o Henrico ficou em casa, a gente ficou acompanhando, mas aí teve uma piora dessa parte respiratória, desse cansaço, e aí a gente teve que trazer ele no sábado também. Os hospitais infantis estão lotados de casos como o dos gêmeos. O principal causador da bronquiolite é um vírus respiratório chamado sincicial, mais conhecido como VSR. Segundo o último boletim da Fiocruz, ele é responsável por 58% dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Em seguida, vêm os vírus influenza, causadores da gripe, em cerca de 25% dos casos, e o da Covid, 8%. Os sintomas são parecidos com um resfriado e a maioria das pessoas se recupera em alguns dias. O VSR fica grave quando ataca quem é mais vulnerável. Ele é um vírus que pode acometer, que pode infectar qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Mas a grande diferença é que nas crianças, principalmente naquelas crianças com menos de 2 anos de idade, ele costuma causar uma doença chamada bronquiolite, que é uma inflamação das pequenas vias aéreas, dos bronquíolos, que são aquelas ramificações finais, né, dentro do pulmão. Então, a criança tem dificuldade de respirar e fica com muita secreção. Para evitar que o VSR e outros vírus respiratórios continuem se espalhando, é importante lembrar das lições que aprendemos com a Covid. Em caso de sintomas de gripe, usar a máscara e não mandar os pequenos para a escola ou para a creche. Não circular com bebês em aglomerações e dar para as crianças todas as vacinas disponíveis. A Anvisa aprovou no mês passado uma vacina contra o vírus sincicial aplicada em grávidas, que cria anticorpos que protegem os bebês nos primeiros meses de vida. Ela ainda não está disponível no Brasil, mas as vacinas contra a gripe e Covid estão e podem proteger crianças a partir dos 6 meses. Os bebês, eles evoluem rápido e também melhoram rápido, né? Mas tem que ficar alerta. O uso indiscriminado de antibióticos no Brasil levou farmacêuticos a divulgar um alerta. O Conselho Federal de Farmácia constatou o que chama de epidemia silenciosa, o aumento na venda de antimicrobianos, medicamentos usados para matar vírus, bactérias, fungos, parasitas. O principal é o bactericida, usado no combate a bactérias, um tipo de antibiótico. Os dados do CFF, em parceria com uma consultoria internacional, mostram que em 2019 houve o registro da venda de aproximadamente 170 milhões de unidades de antimicrobianos. E vem num crescente, com um salto em 2022, chegando a 228 milhões de unidades. No ano passado, houve uma pequena redução, mas ainda bem acima do registrado nos anos anteriores. Esse aumento coincide com a pandemia de Covid. O Conselho de Farmácia afirma que a escalada na automedicação nesse período vem provocando efeitos graves a longo prazo. A gente precisa ter muita preocupação com o uso adequado, orientar a sociedade de que procure atentar sempre para usar os antibióticos de acordo com a prescrição médica. O uso incorreto, incompleto, fora do horário estabelecido na prescrição médica, ele só ajuda e só contribui para que as bactérias, de uma forma bem resistente, comecem a se multiplicar cada vez mais. O uso indiscriminado de antibióticos acendeu o alerta no mundo inteiro.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, pacientes hospitalizados em 87 países mostraram altos índices de resistência a tratamento em bactérias que causam infecções na corrente sanguínea. Segundo especialistas, cada vez que a gente usa antibióticos por conta própria ou de forma inadequada, ou seja, na dose errada, ou por mais ou menos tempo do que deveria, em vez de combater as bactérias, elas ficam cada vez mais resistentes. É o crescimento das bactérias multiresistentes, popularmente conhecidas como superbactérias. Toda vez que você toma um antibiótico, o antibiótico não sabe que ele é para matar aquela bactéria específica. Ele vai agir nas bactérias do seu corpo inteiro. E as bactérias do seu corpo vão se acostumando. As boazinhas, na verdade, morrem e ficam só aquelas que já têm uma certa resistência. E aí, numa vez, quando você realmente precisar de usar esse antibiótico, só sobraram aquelas bactérias que nem ligam mais para esse antibiótico que você tomou. O Globo Repórter dessa noite vai falar sobre o uso medicinal da cannabis, nome científico da maconha. Mais de 400 mil pessoas tomam esses remédios no Brasil com receita médica. Pacientes relatam melhoras no tratamento de diversas doenças com o uso da cannabis associado a medicamentos convencionais. Ele está 90% melhor do que ele era. Famílias e pesquisadores se unem para produzir os remédios que vêm da flor da planta. Elas que são levadas para laboratório e de onde se extrai o óleo da cannabis, o remédio que se espera daqui. Como se posicionam os cientistas, os médicos e o Ministério da Saúde? Na sala de aula, a cannabis virou matéria numa das universidades mais conceituadas do país. É hoje, no Globo Repórter. A seguir, novas informações sobre a chuva no Rio Grande do Sul. A Justiça manda prender o homem que causou a morte de um motorista de aplicativo numa batida a mais de 100 km por hora. O IBGE faz um retrato atual dos quilombolas e indígenas brasileiros. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória ao tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro tem que usar tornozeleira eletrônica e não pode falar com outros investigados. Ele foi preso no fim de março por ter quebrado o sigilo da delação premiada, que o ministro Moraes decidiu manter integralmente. Bolsonaro, Mauro Cid e outros aliados do ex-presidente são alvos de diversas investigações no STF, uma delas sobre a tentativa de golpe de Estado. A Justiça de São Paulo decretou agora há pouco a prisão preventiva de Fernando Sastre Filho. Ele dirigia um carro esportivo a mais de 100 km por hora e causou um acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo Viana no fim de março. A decisão atende a um recurso do Ministério Público de São Paulo. O Tribunal de Justiça concluiu que a prisão é necessária para evitar que Fernando Sastre Filho cometa novos crimes. A defesa dele afirmou que vai recorrer. O censo do IBGE, divulgado hoje, revelou que as populações quilombolas e indígenas são mais jovens que os demais brasileiros. O papai me dá licença, estou pronto para viajar. Dona Emília, de 95 anos, aprendeu essa cantiga na infância. É a história do Quilombo Boa Esperança, na cidade de Areal, no interior do Rio. Um lugar que serviu de abrigo para quem lutou contra a escravidão e onde hoje moram mais de 120 famílias. Pela primeira vez, o censo traçou o perfil da população quilombola no Brasil, com dados sobre sexo e idade. Isso é muito importante porque a gente está trazendo o melhor aprofundamento da diversidade do nosso país, diversidade étnico-social do nosso país. Mais de 1.330.000 brasileiros se autodeclaram quilombolas. E apenas 4,3% dos quilombolas moram em territórios oficialmente reconhecidos. O censo mostra também que a população quilombola é mais jovem do que a média brasileira.
50% têm até 30 anos, enquanto que no Brasil como um todo, esse percentual é de 43,7%. Já a população de 60 anos ou mais é de 13%, abaixo da média nacional. Aqui na comunidade remanescente do Quilombo Boa Esperança, são os jovens que estão à frente da associação, criada para discutir problemas, apontar, cobrar soluções. Com a chegada do censo, a esperança é que os quilombos recebam mais políticas públicas de saúde, educação, emprego e renda. Éramos esquecidos, no geral, então a partir de agora, com o censo contabilizado, direitinho, formalizado, as políticas públicas serão voltadas, direcionadas realmente para nós. Os jovens também são maioria na população indígena. O censo mostrou que 57% têm até 30 anos. Esse aumento eu acredito que seja por isso, pelos mais velhos estar incentivando os nossos jovens a lutar pelos direitos e territórios. Os nossos jovens que estão fazendo a frente hoje em dia, estão buscando conhecimento para estar aprimorando dentro do nosso território. Novos conhecimentos que se unem às tradições ancestrais dos povos indígenas e quilombolas e ajudam na resistência. Às vezes as pessoas falam, não é muito o que vocês têm, mas para a gente é muito, é uma riqueza ter o nosso cantinho, o nosso território, onde a gente pode cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa família aqui dentro. E manter as tradições. E manter as tradições sempre. Agora a gente volta ao Rio Grande do Sul, ao vivo, com outras informações sobre as enchentes. A Cristine Galiza está em Porto Alegre. Cristine, boa noite. Oi, boa noite, Ana Paula. A gente está num ponto bem no centro aqui da capital, já dá para ver que a água ocupa vários locais, inclusive ali atrás de mim o mercado público, um símbolo histórico aqui da cidade, completamente invadido pela enchente. Vários pontos aqui do centro histórico estão sem água e sem luz. O nível do Guaíba já está em 4,70 metros, a cota de inundação é de 3 metros. O aeroporto internacional Salgado Filho de Porto Alegre não foi alagado, mas por causa das chuvas, há pouco mais de meia hora, a direção suspendeu todos os pousos e decolagens por tempo indeterminado. 4 barragens do estado ainda correm risco de colapsar. O município de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, está 90% ilhado. Por lá, são 38 mil pessoas afetadas e mais de 2 mil em abrigos da prefeitura. Muitos precisam de barcos e auxílio aéreo para serem resgatados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou em uma rede social que está enviando ao Rio Grande do Sul roupas, cobertores e outras mercadorias que foram apreendidas pela Receita Federal. Bonner, Ana Paula. Obrigado, Cristine. Lembrando mais uma vez, quem quiser ajudar, é só visitar o site paraquemdoar.com.br. É uma ajuda muito importante para você ajudar os gaúchos neste momento. O governo israelense confirmou a morte de 2 pessoas que até hoje, eram consideradas reféns do grupo terrorista Hamas. Dror Or era chefe de cozinha e pai de 3 filhos. Ele foi assassinado durante os ataques do Hamas em Israel em 7 de outubro do ano passado. O corpo dele ainda está na faixa de Gaza. Militares também confirmaram a morte de Eliakim Libman. Ele trabalhava como segurança na rave que foi alvo do Hamas. O governo encontrou o corpo dele em Israel, enterrado por engano com outra pessoa. A família de Eliakim contou que ele ficou horas prestando socorro às vítimas antes de fugir da festa. Encontrar os reféns e trazê-los para casa, vivos ou mortos, é um dos objetivos de Israel na guerra contra o Hamas. Mas o exército israelense também diz que aceita parar o confronto temporariamente se for para libertar os reféns. Os terroristas raptaram cerca de 250 pessoas. Em novembro do ano passado, o Hamas libertou 105 durante um cessar-fogo. E, em troca, Israel não só suspendeu as ações militares, mas também soltou palestinos que estavam presos. Atualmente, o governo calcula que cerca de 130 reféns ainda estejam em Gaza. Desses, pelo menos 35 são dados como mortos pelas autoridades. Ontem, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que está determinado a resgatar todos. Pelos números oficiais, cerca de 90 reféns ainda estariam vivos. A situação deles pode determinar se haverá ou não um novo cessar-fogo.
O diretor da CIA chegou nesta sexta-feira ao Egito para acompanhar as negociações. O Hamas confirmou que enviará amanhã uma delegação à capital egípcia para retomar as discussões, depois de analisar uma proposta mais recente de trégua. Segundo fontes da imprensa internacional, o texto prevê a libertação de cerca de 30 reféns, um número menor do que os 40 que Israel teria exigido inicialmente. Oficiais egípcios afirmaram hoje ao jornal The Wall Street Journal que o governo israelense deu um ultimato ao Hamas. Se em até uma semana o grupo terrorista não aceitar um acordo de cessar-fogo, o exército começará uma invasão em Rafah. A cidade fica na fronteira com o Egito, no sul da faixa de Gaza. Eram 275 mil pessoas lá antes da guerra. Agora 1.400.000 palestinos moram em Rafah. A seguir, o movimento bilionário de uma das maiores feiras do agro brasileiro. Fãs do Brasil todo lotam Copacabana na véspera do show da Madonna. A juíza Celina Kiyomi Toyoshima, da 4ª Vara de Fazenda Pública, suspendeu a votação da Câmara de Vereadores de São Paulo, que aprovou ontem a privatização da Sabesp, a companhia de saneamento básico do Estado. A juíza considerou que não foi atendida a liminar que exigia a realização de audiências públicas e a apresentação de impacto orçamentário. A presidência da Câmara de Vereadores afirmou que tudo foi cumprido e que vai recorrer. No mês de março, a produção industrial brasileira apresentou o segundo resultado positivo seguido, alta de 0,9% na comparação com fevereiro, mas uma queda de 2,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil movimentou esse ano quase 14 bilhões de reais. Uma área do tamanho de 53 campos de futebol, com expositores de 7 países e máquinas e itens de muitos tamanhos. Este robô é uma das inovações deste ano no cuidado com as plantações de grãos e cana. São 12 câmeras e dezenas de sensores operados por inteligência artificial. Funciona com energia solar e aplica até 90% menos herbicida. O segredo está na precisão. Nós estamos vendo o quê? Economia de herbicida já na primeira safra, na aveia, de mais de 80%. E além disso, produtividade, ou seja, conseguir produzir mais de 10 sacos na primeira safra. A AgriShow é realizada há 29 anos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Nesta edição, recebeu mais de 195 mil visitantes e movimentou mais de 13 bilhões e 600 milhões de reais. Por aqui, o que sempre chamou a atenção foram as grandes máquinas. Mas este ano, o interesse em novas técnicas e soluções ganhou espaço. Toda essa tecnologia serve para melhorar o que acontece aqui nas plantações. E muitas novidades já estão sendo utilizadas. Quando o assunto é sustentabilidade, agora a inteligência não vem mais só pela terra, mas também pelo ar. Nesta fazenda, os drones espalham insetos para proteger a plantação. Então o drone substitui esse trabalho, que é bastante perigoso, exaustivo, por uma tecnologia que é georreferenciada, muito mais precisa, muito mais rápida. As vespas servem para acabar com uma praga comum em muitos canaviais e evitar o uso de produtos químicos. O controle biológico, ele pega a praga dentro da cana, enquanto o químico, ele pega a praga somente fora da cana. O Odilon tem 80 hectares de cana orgânica plantadas. O cultivo depende de planejamento e um cuidado mais atento, já que tudo é feito com produtos biológicos. Na cana orgânica, nós percebemos que o meio ambiente fica muito mais agradável e muito mais fácil, vamos dizer, de você ver animais da natureza, você vê atividade microbiológica dentro do solo, você começa a ver minhoca que você não via antes dentro do canavial. No Rio de Janeiro, amanhã tem show da Madonna, com a presença apaixonada de fãs de todos os cantos do Brasil. Márcia tinha 9 anos de idade, estava sentada no chão de casa quando viu esse clipe. É uma figura muito forte, né? E muito além do tempo. Madonna chegou para ficar na vida dessa mineira de Belo Horizonte. Ela desembarcou hoje no Rio com uma amiga. Outras 3 estão a caminho. E já escolheu a camisa que vai usar amanhã. É essa, bem ousada. Vai ser a 9ª vez que ela vai a uma apresentação da cantora.
Vai ser épico, o maior show da carreira, encerramento da turnê. O apartamento onde Márcia está com as amigas fica a apenas 15 minutos de caminhada do palco do show na praia de Copacabana. E aqui elas vão encontrar com muitas outras pessoas que veem Madonna como uma grande inspiração de vida. A empresária Rosângela conta com a força de Madonna para encarar o trabalho. Ela não tem medo de nada, ela se impõe. Você tem os desafios da vida, então ou você encara ou você recua. Ela viajou de Manaus com 2 amigas para essa apresentação histórica. Percorrer esse Brasilzão do norte até aqui para vê-la. Está uma década à frente de todo mundo. Ela é maravilhosa, fantástica. Quem é fã de verdade ganhou até um apelido, Madonna. Viajei quase 2.000 quilômetros para estar aqui. Vim aqui com a minha mãe, ela está aqui para realizar o sonho. Tudo que eu queria ser na vida era Madonna. Eu não fui, mas aí veio o Vitor e foi a Maia, que é a Madonna. O filho realizou o sonho da mãe. Alan veio do Nordeste. Ele é professor de comunicação social e faz pesquisas sobre fãs. Eu acho que o que define Madonna é afeto. Acho que Madonna fala sobre compartilhar amor e sobre música, trazer as pessoas para mais perto. Eu acredito que não há como falar sobre Madonna sem união. Madonna também é alegria. Quando bate a tristeza, coloca a música da Madonna, acontece o quê? Dança, todo mundo fica alegre. E imagina então quando Madonna surge no palco. Assim como ontem, hoje ela ensaiou para os Madonners. A gente não sabe se grava, se olha, se pula, se dança. Bom, né? Som contagia. A Globo vai exibir o show da Madonna amanhã, logo depois de Renascer. No Globoplay, o sinal vai estar aberto para não assinantes e o Multishow também vai transmitir. Logo mais, tem Jornal da Globo depois de Tributo Manuel Carlos. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã.